Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo explicativo e comparativo dos fundos High Grade, Mid Grade e Low Grade, ou seja, os fundos High Yield, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que o normal, mas garanto a vocês que vocês não vão se arrepender, beleza? E sem mais enrolação, vamos para a explicação aqui. Fiz essa apresentação aqui para vocês, espero que fique claro, de uma forma básica também, tá? Mas eu creio que vai ajudar muito a vocês na tomada de decisão e nos estudos, tá? O primeiro aqui, o High Grade. Característica dos fundos High Grade: maior qualidade na carteira de CRIs, menor risco e menor potencial de retorno, ou seja, ele vai pagar menos para a gente, certo? Geralmente, esses são títulos emitidos por grandes empresas com históricos de pagamento consistente, ou seja, aquela empresa ali que não vai dar calote na gente, tá? Exemplos de fundos high grade: KNCR11, HGCR11, MGCR11, VGIR e VGIP11, tá? Tem mais fundos high grade, tá? Mas eu escolhi esses 5 aí, não necessariamente por qualidade, seria mais por questão de conhecimento, beleza? Particularidade desse tipo de fundo: qualidade de rating elevada dos CRIs, tá? É uma classificação que existe nos CRIs. Investe basicamente em CRIs, podendo ter também fundos imobiliários e outros ativos imobiliários, tá? Isso aí vai depender de fundo para fundo, tá? A estratégia também da gestão. Aí segmentos seriam os corporativos, residenciais, BTS, shoppings e pulverizado. Isso mesmo, ele também tem uma pintadazinha de pulverizado, mas pouca coisa, tá? Menos arriscada. A diversificação das securitizadoras, LTVs de boa qualidade, e a carteira possui basicamente CDIs e IPCAs com números mais baixos. Aí eu botei um exemplo aqui: CDI mais 3%, IPCA mais 6%. E vou mostrar para vocês aqui exemplos. Eu peguei dois fundos aqui para mostrar para vocês o relatório. O primeiro, KNCR, eu peguei o KNCR e o HGCR, tá? KNCR, o que eu quero mostrar para vocês aqui seria a alocação por indexador. 93,8% está em CDI e 1,6% IPCA, ou seja, esse fundo a 2020, 2019 aí sofreu bastante para entregar rendimento alto, tá? Alto não, condizente com a sua estratégia, né? Com a Selic baixa, na taxa de juros baixa ali, aí impacta diretamente nos CRIs do KNCR. Vou mostrar para vocês aqui essa característica nos pagamentos. Pronto, eu queria mostrar para vocês aqui seriam os rendimentos mensais. Vocês notem que isso em novembro de 2020 já estava subindo um pouquinho já a Selic. Ele pagava 0,30 por mês, ó. Depois em dezembro, como eles têm a retenção, né, de rendimentos e tem um pagamento em dezembro, né, a cada 6 meses, eles têm que distribuir 95%, ele pagou 43 centavos. Aí janeiro pagou 28, depois 25, aí depois a Selic, quando começou a subir, ele começou a entregar mais, tá? Porque a maioria dos CRI são atrelados ao CDI. Depois 25, ó, 33, 30, 35, aí 40, que provavelmente também tinha rendimento acumulado. Depois 45, 50, 55 e agora em outubro 56. Vocês notem aqui a escalada no rendimento, ou seja, agora está começando a surfar e ganhar aí os novos rendimentos mais condizentes com o atual momento do mercado, beleza? Aqui a carteira de CRIs dele, tá? A carteira bem tranquila aqui, ó. CDI mais 1,61, CDI mais 0,95, CDI mais 1,40, tudo nessa média, tá? Então é um fundo para você dormir tranquilo ali e não esperar grandes pagamentos, tá? Já o HGCR, como ele tem a carteira dividida em CDI e IPCA, ele também tem um pagamento um pouquinho maior por causa do IPCA, tá? Mas se tivesse a maioria CDI, seria basicamente o mesmo nível lá do KNCR. Mas vocês notem aqui, ó, pagou 53 centavos em novembro de 2020. Depois, eles têm um costume, né, de ter esse pagamento no final de semestre, como o KNCR, porém bem maior, tá? 0,53, 0,68, aí pagou em 39 de janeiro.
depois 92, 79, 60, depois com a escalada aí do IPCA e do CDI, ele começa a se beneficiar também. Pagou 61 em maio, 58, depois 81 em julho, 70 centavos em agosto, 89 em setembro, 1,27 aqui em outubro. Isso aqui são os totais, tá? O distribuído tá aqui, ó. Vou retificar aqui com vocês, ó. 52 centavos, 73, aí 62, 62, 68, 72, 75 começou a escalada. Aí 1,45 porque era no final do semestre, depois 80, já subiu para 85, agora 90 e provavelmente vai subir mais um pouco aí, justamente por essa questão da inflação aí, que no caso seria o IPCA subindo, e também o CDI se beneficia por causa da Selic. Pronto, isso aqui eu queria mostrar para vocês. A carteira dele hoje está composta 53% em IPCA e 43% em CDI, tá? Aquela questão que eu falei para vocês, da diversificação por securitizadoras aqui, ó, bem tranquilo. Questão de classificação de risco aqui do rating aqui do PL, ó, bem tranquilo também. E agora vamos voltar para mostrar o mid-grade para vocês. Mid-grade, características, qualidade média, risco moderado e potencial de retorno médio, ou seja, é na média ali, nem conservador demais e nem arriscado demais, ele fica no meio termo, beleza? Geralmente esses são títulos emitidos por médias e grandes empresas com histórico de médio pagamento, ou seja, que não tem um histórico muito grande aí no mercado, beleza? Exemplos: IRDM, CPTS, KNSC e VRTA. Particularidades: qualidade de rating média, investe em CRIs, fundos imobiliários e outros ativos imobiliários. Como falei do high grade lá, aqui eles já colocam um investimento maior em fundos imobiliários, tá? Mas também depende da estratégia da gestão, beleza? Segmentos corporativos, residenciais, BTS, shoppings, varejo e pulverizados. A diversificação de securitizadoras, LTVs de média qualidade, CDIs, IPCAs e também GPM, não coloquei aqui, mas também tem um pouco. Vai por embaixo, tá? Aí com números mais baixos, exemplo, CDI mais 5, aliás, números médios, tá? CDI mais 5 e IPCA mais 9%. Ficaria mais ou menos nessa média aí, com algumas exceções do IPCA mais 12. Sempre tem, tanto no high grade como no mid grade, tá? Sempre eles botam 1 ou 2 para dar uma pequena apimentadazinha na carteira deles. E é nada demais aí, e nada extraordinário, beleza? Vou dar os exemplos agora do mid grade lá, no relatório. IRDM, vocês já podem ver aqui, ó, que o rendimento é bem maior, tá? 1,38 por cota, 1,59, 1,34, 1,23, 1,28. Depois teve uma quedazinha aqui, depois 1,37. Essa queda muito se dá pela queda das arbitragens aí, certo? Que esses fundos participem, RDM, CPTS, eles fazem muito arbitragem aí com outros fundos imobiliários e fazem muito ganho de capital, tá? Então, quando não tem muito ganho de capital, consequentemente o rendimento vai cair, beleza? A carteira aqui do fundo, ó, vocês já podem notar aqui, ó, IPCA mais 10, IPCA mais 10 aqui, ó, mais pré-12, CDI mais 5, CDI mais 7, IPCA mais 11,5, IPCA mais 12,57. Tem aqui IPCA mais 16, tá? Ou seja, ele tem um pouco mais de pimenta na carteira. Porém, como eu falei para vocês, ó, são valores mais tranquilos, 0,20 da carteira do PL e tal, 0,19. Então, ficar de olho nesses CRIs, ó, IPCA mais 15,97. Beleza? E o outro, o CPTS. Vocês podem notar aqui, ó, no CPTS, na parte ganhos de capital, a partir de agosto aqui para setembro ele dá uma queda brusca, justamente pela queda das emissões aí no sentido de ágio, tá? Quanto menos fundos com ágio, menor vai ser esse tipo de movimento, tanto nesses tipos de fundo como nos FOFs, que tem um ganho de capital como estratégia, tá? E consequentemente aqui tem uma queda também na questão da distribuição, porém o CPTS ele trabalha ali para não ter tanta oscilação, geralmente fica ali entre 0,90 e 1,10, tá? Aqui, como eu falei para vocês, ele tenta manter sempre pertinho ali de R$1, tem até ganhos maiores aqui, porém ele distribui depois, tá?
resultado por cota, e o distribuído R$ 1. Aqui a carteira dele, ó, 42% está em fundo imobiliário, 49,9% aqui em CRIs, 5,8% aqui em caixa e 2,2% em CDI mais 3,3%, beleza? Vamos voltar lá para a apresentação. O low grade, esse aqui a gente vai levar um pouquinho mais de tempo, porque tem mais riscos, tá? Características: qualidade baixa, risco alto, potencial de retorno alto, ou seja, seriam os fundos high yield, tá? Geralmente, esses são títulos emitidos por grandes, médias e pequenas empresas com históricos de crédito médio. Exemplos: HCTR 11, DEVA 11, BARI 11, URPR, TORD e JLSH, tá? O Versalhes aí. Aliás, VSLH, tá, gente? Tá errado aqui. Desconsidere. Particularidades: qualidade de rating média baixa, investe em CRIs, fundos imobiliários e outros ativos imobiliários. Segmentos corporativos, residenciais, BTS, shoppings, varejo, pulverizados, multipropriedades e loteamentos. Já os fundos high yield, tá? Os low grade aqui que eu estou falando, eles basicamente seria pulverizado, multipropriedade e loteamento. E já essas outras características, esses outros segmentos, são em menor proporção, tá? Seria o inverso do high grade, tá? Basicamente o high yield aqui seria multipropriedade e loteamento. A diversificação de securitizadoras é menor um pouco. LTVs de média qualidade, a cascata de pagamentos com subordinação, garantias mais robustas, IGPM e IPCA com números mais altos. Exemplo: IGPM mais 10, até mais, tá? Mas é uma média, IGPM mais 10, IPCA mais 18, ou seja, vocês veem qual a diferença, né, para os fundos high grade, ou seja, maior é o risco, maior também tem que ser o pagamento. Os riscos, default dos CRIs, que seria o que? O calote, né? A empresa não consegue pagar esse CRI e depois vai ser acionado as garantias aí para entrega do fundo. Exemplos: o MXRF não é um high yield, mas pode acontecer com fundos high grade e mid grade também, tá? Para fundos de papel aí, o default pode acontecer em qualquer um desses três. Tem a diferença da questão da qualidade, né? É mais fácil uma pequena empresa dever, né, não pagar o CRI, do que uma empresa grande. Aí o default lá no MXRF tem 4, depois vocês dão uma olhada lá, tem 4 CRIs que estão inadimplentes já há um tempo e estão sendo executadas as garantias, né? Aí geralmente são imóveis, são loteamentos, terrenos, esse tipo de coisa, beleza? Gestão. Hoje um dos riscos também que existe nos fundos high yield e low grade seria a gestão. O trabalho da gestão é importantíssimo nas tomadas das decisões para onde o fundo vai, e movimentos ruins da gestão podem levar sim a este tipo de fundo ter mais problemas, né? E os rendimentos que antes vinham, por exemplo, R$ 1,50, caem para R$ 1 e já não vale tanto a pena ter um fundo desse tipo com um risco alto. Aí tem a questão das inadimplências, né? E de extratos, isso acontece muito nos de multipropriedade, né? E vamos aos exemplos aqui dos fundos low grade. O primeiro aqui, eu separei 3. O DEVA, tá? Eu quero mostrar aqui no DEVA para vocês, ó. IGPM, a média aqui tá 10,73 mais a inflação, IPCA 10,33 mais inflação, INPC 9,22 mais inflação e CDI 5,93 mais CDI, tá? LTV médio aqui de 42,6%. O indexador da carteira aqui está 92,2% em IPCA, 5,8% em IGPM, 1,6% em CDI. Esse número do IGPM já foi maior no ano passado, tá? Teve um aumento absurdo aí no IGPM de agosto do ano passado até janeiro desse ano, e depois os fundos, né, começaram a migrar, né, de IGPM para IPCA para diminuir a questão do risco de crédito, tá, com os devedores. Composição da carteira aqui, ó, 82% em CRI, 9% em fundo imobiliário e 9% em caixa. Foi o que eu falei para vocês, tá? O portfólio lá dos low grade, que basicamente seria isso. Segmentos, né, corporativo, 35%, multipropriedade 31%, loteamento 14%, e restante aqui incorporação, shopping, energia e time sharing aqui, tá? Subordinação: sênior, única, subordinada, mezanino.
A questão do cascateamento de subordinação com a subordinação seria o seguinte, é um tipo de garantia e quando há um pagamento de CRI mensal, existe as prioridades de pagamento. Se existe 4 tipos de CRIs, por exemplo, existe o CRI Marcel, Sênior, Mezanino, Subordinada e Única. Quando eu recebo um valor, ele vai ser primeiro pago ao Sênior, depois à Única, depois ao Mezanino e por último à Subordinada. Caso falte um valor para a subordinada não vai receber. Ou seja, esse CRI subordinada, o indexador dele é bem maior do que um da Sênior. O Sênior é um exemplo, IPCA mais 9%, enquanto um CRI subordinada seria IPCA mais 18%. Beleza? Basicamente seria isso aí, para vocês entenderem. Eu vou mostrar aqui também no relatório. Vamos lá. Exemplo de CRI Sênior. Tá vendo aqui? Esse aqui, ó, multipropriedade Sênior IPCA mais 10. Agora eu vou dar um exemplo de CRI subordinada. IPCA mais 14,5, vocês veem a diferença aqui. Ó. Tem aqui também, ó, IPCA mais 17,5 subordinada. Geralmente os sêniors são mais baixos, 9,2, 10, 10, 8,3 aqui, certo? Então esse tipo é uma característica dos high yields. Partindo para o hectare, queria mostrar aqui para vocês, ó, a questão dos pagamentos aqui do hectare. Ele deu uma queda nos pagamentos aí muito pela questão de GPM. Ano passado já chegou a pagar R$ 2,50 por cota e existe o risco, né? O risco traz maior retorno, como eu falei para vocês. 1,91, 1,68, 1,69, 1,40, 1,64, 1,65 aqui. Na carteira de CRIs deles, a mesma coisa, ó. IPCA mais 12,56, IPCA mais 16, tudo isso aqui na carteira do fundo. Deixa eu pegar um aqui mais tranquilo. Pronto, esse aqui ó, é mezanino, ó, IPCA mais 16% mezanino. Esse aqui já é IPCA mais 8% sênior. Esse aqui ó, IPCA mais subordinada, que seria 16,64%, tá? A carteira do fundo aqui ó, 66,1% em CRI, 25,7% em fundo imobiliário, aliás 25,6%, isso, tá certo? 8,2% em caixa. Aqui a subordinação, o cascateamento aqui, 68,6%. Sênior, 27,5%. Subordinada, 1,9% única e 2% mezanino. Questão da alocação por indexador, 92,2% IPCA, 5,2% IGPM, 0,7% CDI e 1,9% INPC. Beleza? Mesma questão do DEVA. Antes eles tinham muito IGPM e fizeram a migração para o IPCA. E por último, não menos importante aqui, o RPR11. Na carteira dele aqui, ó, 86% IPCA, 14% IGPM, 68% única, 9% subordinada, 2% sênior e 21% mezanino. Aqui os pagamentos do fundo, o RPR tem a grande fama, né, de boa pagadora aí. Começou a 1,35, depois começou o rally, né, com GPM. Ele tinha muito GPM atrelado lá nos CRs deles e agora também fizeram, uns 3, 4 meses para cá, fizeram as mudanças aí para a maioria dos CRs em PCA, tá? 2,6, 2,40, 1,48, R$ 2,01, R$ 2,17, R$ 1,37 aqui em outubro. Lembrando que tiveram emissões aqui ao longo desse período, tá? E faz com que os rendimentos caiam também. Uma coisa que eu quero falar para vocês, que é uma particularidade aqui do RPR, que eu sempre friso quando estou analisando os relatórios gerenciais dele, seria a porcentagem do PL do fundo nos CRIs, a concentração. Ele tem 3 CRIs aqui, que tem quase 39% do PL só nesses 3. Ou seja, se esses 3 CRIs der algum problema, aí vai representar 39% do rendimento do fundo aqui a menos, tá? Ou seja, 16,5% está nesse Hotbit, 12,2% no Vanvera e 11,1% no Guest aqui, tá? Vocês ficarem atentos também na concentração do PL no CRI. Você sabendo disso, você sabendo do risco, ok. E o último slide aqui, qual posso ter? Depende muito da sua estratégia e do seu perfil de investidor, certo? Se você tem um perfil mais conservador, aí você vai lá para os fundos high grade
e no máximo um mid-grade ali, para você não ter tanto estresse, tá? Se você tiver um perfil arrojado, aí você pode ter uns fundos mid-grade com o low-grade, né? Que seria os high yields. Vocês podem ter na carteira por exemplo, o HCTR, DEVA e o RPR, ou um desses, ou outros, tá? Que também tem mais ali também na lista que eu coloquei, beleza? Depende muito do seu perfil. Você definindo o seu perfil, você escolhe qual tipo de fundo você ter e lembrando que estudem os seus fundos, tá? Leiam os relatórios gerenciais, os informes mensais e trimestrais para vocês entenderem como é que funciona os seus fundos e não ter nenhuma surpresa. E lembrar também de ler o regulamento do fundo, tá? É crucial você saber das informações do fundo que você investe. E depende da sua estratégia. De repente, sua estratégia, você quer aumentar o rendimento da sua carteira, você apimenta mais ela, coloca um fundo high yield ali, ou dois fundos do seu estudo aí. E se antes você tinha um rendimento de 7%, você vai para um rendimento de 9%, 10% da sua carteira. Vai depender muito de quão confortável você vai ficar com essa concentração nos CRIs. Beleza, gente? Eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês. E esse foi o vídeo dessa explicação breve, ficou um pouquinho longo, mas é muito importante vocês assistirem esse vídeo aí para ter uma noção de como é que funciona esse tipo de fundo imobiliário, né? Os fundos de papel, que são os fundos, na minha opinião, mais difíceis de ser analisados porque tem muito detalhe. Estudem uma vez, duas vezes, três vezes, tirem dúvidas. Deixa aí também no comentário, tá? Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, que se eu souber eu vou responder. Se eu não souber, eu vou perguntar a quem sabe, né? Algum gestor que eu tenho contato sabe mais do que eu. Aí eu tiro a dúvida com eles para vocês, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deu trabalho pra caramba para fazer, para pesquisar tudo. Então eu espero que vocês deem também essa força para mim aí, deixa aí sua curtida e até o próximo vídeo. Valeu, gente, até a próxima.